Todo aquário, dependendo dos peixes e da região onde você tem um aquário, é interessante colocar um termostato. Nesse vídeo vamos falar sobre esse termostato que eu encontrei na rua e está quebrado. Primeiramente, vamos entender como que o termostato funciona, as partes do termostato, certo? Como vocês podem ver, esse termostato aí ele é de 150 volts, tá? E ele possui essas ventosas, que servem para fixar o termostato na parede do aquário, tá? E essa parte de baixo serve para impedir que a base frágil do termostato encoste no fundo do aquário e possa quebrar dependendo da força que ela bater no fundo do aquário, tá? Por isso que é importante colocar essa basezinha de plástico nessa parte do fundo do termostato, tá? Essas ventosas, vão fixar o termostato na parede do aquário, certo? E isso vai impedir que ele fique solto dentro do aquário conforme a água se movimenta, Porque se ele ficar solto, ele ia bater no vidro, numa pedra e ia quebrar, tá? Além disso, os peixes poderiam bater no termostato e acabar quebrando ele em uma pedra, tá? Por isso, colocamos por isso eles vêm com essas ventosas e a gente fixa ele na parede de vidro ali do aquário, tá? Para ele ficar mais firme, seguro e não correr o risco de acabar quebrando o equipamento e os peixes tomando um choque, tá? Porque se quebrar vai entrar água, entrando água, pode ser que dê choque, tá? Bom, aí tem essas luzinhas aí, ó. E aí a voltagem 150 volts é um termostato para aquário de até 150 litros, tá? Pode ser colocado em um aquário de 100 litros. Se for 200 litros, tem que ser 200 volts, tá? Ok? Ou 250 volts vai ficar melhor. Watts, na verdade, Isso é 150 watts. Para cada litro, a gente coloca 2 watts. Até 2 watts, depende da região, Às vezes é bom se colocar o dobro, por exemplo, uma aquário de 100 litros, colocar um termostato de 200 watts para poder ele aquecer melhor a água, tá? Quando ele liga essa luzinha que está desligada, vai ficar vermelha, indicando que ele está ligado, certo? São duas luzinhas, essa de cima, ou melhor, a de baixo e a do outro lado, que tem esse nome aí, on, que indica ligado, tá? Quando ela fica vermelha. Aí são as especificações, Todos os detalhezinhos vocês podem ver. Na parte de cima nós temos essa parte de plástico. E aí tem a escala de temperatura, que vai de 20 a 34 graus, tá? Como que você regula? Temos esse negócio azul, Aí você vai girar ele, girar no sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda. A temperatura vai diminuindo, como vocês podem ver, tá? Vai abaixando ali aos poucos. Conforme você vai girando a parte azul, certo? Vai sumindo a parte vermelha dos números e aparecendo a branca, tá? Aí tá em 20 graus, não desce mais que isso. Aí você vai girando no sentido horário, ou seja, da esquerda para a direita, e vai aumentando, 22 graus, aí 24, ficou vermelho já, 26, Aí vai 28, até chegar no 34 graus, tá? E como que você vai calibrar um termostato? Para calibrar o termostato, você vai deixá-lo total, ou seja, 34 graus. Coloca ele na água, não liga ele, tá? Deixa uns 15 minutos para ele equilibrar a temperatura do equipamento com a da água, certo? Ou seja, ficar mais ou menos a mesma. Aí depois você vai ligá-lo, e acompanhar a temperatura do aquário com o termômetro até chegar, por exemplo, ali em 26 graus. Chegou em 26 graus, aí você vai desligar o termostato, colocar a temperatura dele em 26 graus e depois vai religá-lo novamente, certo? Aí toda vez que a temperatura da água chegar a 26 graus, o termostato desliga,
né? E quando está abaixo de 26, ele religa novamente, certo? E assim ele vai controlando a temperatura da água, tá? Esse equipamento a gente chama de termostato, mas ele é um aquecedor com termostato. O aquecedor é que vai aquecer a água, o termostato é um equipamento que vai regular a temperatura da água, ou seja, quando tiver 26 graus, desliga. Quando tiver abaixo de 26, liga de novo, porque se for só aquecedor, a temperatura da água, quer dizer, ia subindo e acabar cozinhando os peixes, tá? Então precisa de um termostato com aquecedor para poder controlar a temperatura da água do aquário, certo? É importante ter esse equipamento porque ao controlar a temperatura do aquário, da água, você vai evitar que os peixes fiquem com ictio, né? Que é uma doença causada quando o peixe está com baixa imunidade devido à baixa temperatura da água, certo? Se o peixe vive ali em clima tropical, ele fica de boa, a água de 26, 27 graus até 28. Se estiver abaixo disso, né, abaixo de 5 graus, né, 22, 20, 21, o peixe pode acabar sofrendo com ictio, tá? Lembrando, se esse algodãozinho, né, no fundo do termostato estiver assim sujo e úmido, é porque ele está entrando água pela parte de cima, tá? Porque em cima, nessa parte de plástico, tem uma vedação que impede que entre água. Ó, como vocês podem ver, esse está bem úmido, ó. Isso quer dizer que entrou água, tá? Entrou água, aí o equipamento não vai funcionar direito, tá? Você vai ter que trocar o termostato, porque não pode entrar água, tá? E ele não suou assim por conta do aquecimento, não, é porque entrou água mesmo, tá? Como vocês poderão ver, né, na parte do algodãozinho dentro, né, ficou até sujo. Então não pode entrar água, tá? Tem que ter muito cuidado. Se estiver entrando água, você pode até tomar um choque, né, ao mexer ali com o aquário, né? E isso vai acabar prejudicando você e os peixes também, tá? Outra coisa, não se esqueça de colocar essa parte de plástico, né, na base do termostato e as ventosas para que ele funcione corretamente ali no aquário, tá? Esse termostato é da Oceantec, tá? Quando você instalar ele, você deve colocar ele todo submerso, não pode deixar uma parte de fora, porque ele vai aquecer e quebrar, tá? Tem que ser colocado todo submerso. Siga as instruções que vem na embalagem do produto e que vem também no anúncio do produto que o vendedor faz, né? Quando você vai lá comprar na internet, por exemplo, ou você pede alguma informação ao vendedor na loja, ele vai explicar, tá? Beleza? Então é da Oceantec, 150 watts, deve ser instalado completamente submerso, né? E só deve ser ligado com ele submerso. Por quê? Se você ligar fora da água, ele vai aquecer e vai quebrar o vidro, tá? Dentro da água, ele vai aquecendo a água e aí não quebra o vidro, ok?